Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem? Então, o que que nós vamos trabalhar hoje? Então, Simil, é, a partir lá da leitura, que você estava até na leitura junto lá no domingo do Seminário 15, eu propus para a gente, propus ontem aqui para Simone e para o Rafael, e eles concordaram, da gente ler o texto da direção do tratamento e seus poderes possíveis, do Lacan. Legal, vamos lá. E aí eu tô Leitura atualizando. comentada, né? Leitura Oi? comentada. Leitura Leitura comentada. comentada, leitura comentada. Eu acho Vamos sim. que Legal. o- no ato lá no seminário, né, 15, o Lacan mesmo aponta como uma das suas últimas elaborações, né, sobre a transferência, e Sim. aí isso ficou na minha cabeça. E aí eu propus ontem, Rafael e Simone gostaram, tem ajudado aí no feedback para pensar, e é isso. E nós Eu cheguei a e nós começamos hoje com isso? começamos hoje. Eu estou aqui organizando Deixa eu uma pegar aqui meu forma. texto dos Isso, escritos. ele está nos escritos, página 591, para quem tem. Eu vou pegar aqui. Tá. E Vai falar, eu estou ouvindo. eu tirei foto das primeiras páginas, eu estou organizando aqui para entrar pelo Zoom e Sim. poder compartilhar a tela também, caso alguém não, para quem não tiver, poder ir lendo aqui com a gente também, né? Qual que é a Deixa página eu... mesmo? 591 que começa, dos inscritos. Tá, Nossa, minha vamos lá. internet está péssima. Vamos. Não, mas eu estou te vendo e ouvindo bem. Tá. Eu estava querendo compartilhar para todo mundo também poder ver. Você tem os inscritos, Simone? Estou vendo aqui, Benedito, estou tudo bem? procurando aqui. Acho que tenho. Peraí. Tudo bem. Esse eu acho que é o nosso último encontro do ano, né? É, porque eu vou Isso. viajar semana que vem. Eu estou indo para É. Amsterdã. Ah, que legal. Eu gosto de Amsterdã. Boa Você cidade. conhece lá? Conheço, Ah, que conheço. legal. Ai, meu irmão mora lá. Eu amo Amsterdã. É uma cidade gostosa mesmo de se Vai, conhecer. Simone, me dá o telefone do seu irmão, hein? Dou, dou Porque sim. se ele Eu mora não lá, ele sei se vai dar. ele, eu não sei se eu vou até checar se ele tá lá, porque ele também ia sair de férias. Porque essa, Uhum. essa época aí de Natal, a mulher dele é aeromoça, né? Aí eles costumam viajar. Eu Mas nem falei com ele. nós vamos lá dia 24 de dezembro, Ah, então eu acho que ele já vai estar viajando, porque ele viaja no nesse Natal. período, Natal, Ano Novo, ele dá uma fugidinha. Ah, tá. Mas me dá o telefone dele mesmo de lá, porque quem sabe? Sim, Porque eu vou ficar lá uma semana. uma semana. É, Você, até primeira vez, Simil? Amsterdã, sim. Depois eu vou para Paris, ficar uma semana também em Paris. Ah, eu Agora, compra Paris pela já. internet, Simil, se te interessar, compra pela internet já o ticket pro Museu da Anne Frank. Manda para mim Te no meu WhatsApp mando, te mando, te mando, te particular, mando o link, porque tem que comprar na internet, senão lá não consegue. porque lá É também tem uma um museu experiência, e eu acho uma experiência muito boa. tem um museu daquele pintor famoso, né? Como é que chama? O Tem do Van Gogh. Tem Van Gogh. É, é. Do Van Gogh, que eu acho que deve ser mais fácil você conseguir, e aquele, o grande, aquele rei, como é que é o nome daquele museu? Reis, tem um nome difícil, né? É um Reis, não museu sei o bom quê. também, é em Flemish, né? Que é o que tem tudo, né? Que tem muito aquelas obras, Tem o Rembrandt, tem obras do Rembrandt lá Rembrandt, tem muita maravilhosas, bem coisa. legal.
Mas essa. Manda para mim Ô, Simil, diga. na faculdade de medicina, normalmente tem aquela obra do Rembrandt, né, nos livros da anatomia, Sim, a sim. aula do doutor. Esse quadro fica nesse museu em Amsterdã. É Exatamente. ótimo, é bonito, é lindo, vale a Ah, pena. agora, Sim. fora da cultura, tem que ir na melhor torta de maçã do mundo, dita do mundo. Vai, me Vou te manda essa mandar. referência aí. Vou te mandar, que é a melhor torta de maçã que tem. Eu adoro a Apfelstrudel. Dizem que é a Olha melhor que do na, mundo. olha que na Alemanha a Apfelstrudel é. Vicky Strauss, 93, se eu não me engano. Uhum. É muito, muito, muito gostoso. É um lugar legal, você toma chopp, tem a torta, tem um Lá, bochiche. lá se fala francês? Pouco. Fala mais Pouco, né? inglês. Fala mais Inglês inglês. e a língua deles também, né? E a língua deles, Alemão né? também eles falam bastante, né? É. Agora, o holandês é mais difícil que o alemão. Tô levando um neto meu que é bom no inglês. Eu sei só o francês, então vou me É, virar. é. Vai sim, vai sim. Nada, depois, Simil, depois de uma montanha de cerveja, meu filho, você fala qualquer língua. Eu sou mesmo. E lá você vai tomar bastante, aliás, uma É delícia. lá que é a sede da Amistel, Da, né? não, Heineken, A Mistel, tem a lá é Heineken. a Heineken, né, que é a única que não foi vendida que mantém na família. É, Vai é isso aí. tem um lugar lá super pitoresco, com certeza você vai. Que é um moinho antigão, assim, e lá funciona essa casa, essa cervejaria. Muito legal. Delícia. Incrível. Manda para mim esse negócio desse moinho também. Eu quero tudo. A casa da Heineken também é legal, tem várias coisas Eu assim vou ficar uma semana lá, eu estou querendo indicação de passeio. Pois é, mas aquele link que eu mandei tem uma montanha lá. E E lá tem- nas cervejarias está passando o resumo do jogo do Botafogo com o Galo. Viu, Zé Mário? Ah, é? Ah, não, é, eu não quero ver essa tristeza de novo, não, Nazar. Pelo amor de Deus. Nossa, achei lindo, eu adorei. Foi uma alegria, A uma vitória alegria. épica, uma vitória épica do Botafogo. Isso, isso. Coisa linda, isso aí. Vitória épica, com Incontestável. certeza. Porque o Galo é um bom time. Mas o técnico foi dispensado, né? Porque nós estamos correndo o risco, ele não ganha 12 jogos. há 2 jogos, nós estamos correndo o risco de passar para a segunda divisão, Nazar. Não cai, não. Tem o Fluminense e tem o Atlético Paranaense. E o Juventude, né? É a Não, Juventude? Juventude já se livrou. Tem o Criciúma já caiu, agora tem o Red Bull. São Ah, 3 times brigando por 2 vagas. uhum. O Fluminense ganhou ontem, mas ainda não. Ele joga com o Palmeiras. Então, o Fluminense é o que está mais ameaçado. Ele joga contra o Palmeiras lá. É. Se o Palmeiras ganhar, o Galo se livra também. E o Fluminense cai. É. Porque o Fluminense ele está devendo, não é, uma segunda divisão, uma Série B. Ele, uma época, caiu e houve uma maracutaia do. Como é que era aquele cara, presidente do Vasco? Eurico Miranda, e tirou o Fluminense da Série C para a Série A. Então, ele está em dívida. É isso Isso aí. é interessante, isso, para a É. psicanálise. Vamos lá, então. Bom, Direção hoje para o a gente, tratamento. Vamos, hoje a vamos. gente entra de férias, né? A última, não é? Do ano. Isso. E eu queria propor, se aceitarem, que a partir da próxima, no ano que vem, nós trabalhássemos 1 hora, porque 1 hora e meia é muita coisa. Que tal? Eu acho bom. Para Uma hora mim, e meia, 1 hora e meia.
Agora, esse texto, Nazar, que a gente vai começar hoje, isso vai demandar bem um semestre de leitura, hein? É. É. É um dos textos mais fantásticos do Do Lacan. Lacan. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos. Vamos. Gente, eu fico meio perdida. Perdão, vou não falar aqui de novo, muita gente tinha entrado. A gente vai começar, a partir da leitura do Seminário 15, o Lacan aponta esse texto, A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder, como uma de suas últimas elaborações sobre transferência. E aí, a gente leu esse seminário em outro contexto, e aí propus para Simone, Rafael, Nazar, para a gente começar a ler aqui, trabalhar esse texto aqui. E eu acho que vai dar um trabalho bom. E é isso. Vamos Ele lá. fica Outros escritos ou escritos? nos escritos, página 585. Eu falei 591, Não, né? Falei, 591. é 591, é 591. Eu vou ler errado aqui uma coisa. Perdão, é 591. Pode começar a ler? Pode ser meu. Então, vamos lá. Quem analisa hoje? Que uma análise traga consigo os traços da pessoa do analisado, fala-se disso como se fosse óbvio. Mas acredita-se dar mostras de audácia ao manifestar interesse pelos efeitos que nela surtiria a pessoa do analista. É isso, pelo menos, que justifica o frêmito que nos percorre ante as expressões em voga sobre a contra-transferência, que, sem dúvida, contribui para lhes mascarar a impropriedade conceitual. Pensem na altivez de espírito de que damos testemunho ao nos mostrarmos feitos em nossa argila, da mesma daqueles que moldamos. Então, ele está fazendo já de cara uma crítica à contra-transferência, né? Já está dizendo que isso aí não tem nada a ver, né? Quer dizer que a pessoa do analista deve aparecer na análise de uma outra maneira. O que escrevi aí é uma impropriedade. É pouco para aqueles a quem visa, quando hoje em dia já nem se faz cerimônia em declarar que, sob o nome de psicanálise, está se empenhado numa reeducação emocional do paciente, fazendo uma crítica aos pós-freudianos. Situar nesse nível a ação do analista implica uma posição de princípio diante da qual tudo o que se possa dizer da contra-transferência, mesmo não sendo inútil, funcionará como uma manobra diversionista. Pois é, além disso, que se situa, a partir daí, a impostura que aqui queremos desalojar. Ele quer desalojar uma impostura. Anota aqui, para voltar contra o espírito de uma sociedade, uma expressão por cujo valor podemos avaliá-la, quando a frase em que Freud se iguala aos pré-socráticos, Vous war, soll werden, traduz-se nela muito simplesmente para uso francês por o eu deve desalojar o isso. Ele já está fazendo uma crítica à tradução desse Vous war, né? Você. Vamos lá, que é uma impostura que ele está dizendo. Bom, nem por isso estamos denunciando o que a psicanálise tem hoje de antifreudismo, antifreudiano, pois nesse aspecto deve-se reconhecer que tirou a máscara, uma vez que ela se vangloria de ultrapassar aquilo que, aliás, ignora, guardando da doutrina de Freud apenas o suficiente para sentir o quanto lhe é dissonante o que ela acabou de enunciar de sua experiência. Pretendemos mostrar
como a impotência em sustentar autenticamente Esse A é craseado? É craseado? Não, qual A? A Pretendendo? impotência ou Não. a Não, impotência? não, podemos mostrar. Não, não tem crase aqui, não. Tá, Ele tá tá, querendo tá, só mostrar estou que perguntando. ele está querendo mostrar a impotência dessa sustentação. Tá. Podemos mostrar como a impotência em sustentar autenticamente uma praxis reduz-se, como é comum na história dos homens, ao exercício de um poder. 2. O psicanalista certamente dirige o tratamento. O primeiro princípio desse tratamento, que ele é soletrado logo de saída, que ele encontra por toda parte em sua formação, a ponto de ficar por ele impregnado, é o de que não deve, de modo algum, dirigir o paciente. Ele dirige a análise, mas não o paciente. Ele dirige o tratamento, mas não o paciente. A direção de consciência, no sentido do guia moral que um fiel do catolicismo pode encontrar neste, acha-se aqui radicalmente excluída. O analista não é um guia moral. Né? Se a psicanálise levanta problemas para a teologia moral, não se trata daqueles da direção de consciência, a cujo respeito lembramos que a direção de consciência também os suscita. A direção do tratamento é outra coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica, isto é, as diretrizes cuja presença não se pode desconhecer com o princípio do que é chamado a situação analítica, sob pretexto de que o sujeito as aplicaria melhor sem pensar nelas. Querem que comente ou vocês comentam? A direção do tratamento é outra coisa. Consiste, em primeiro lugar, em fazer com que o sujeito aplique a regra analítica. A regra fundamental, a regra analítica. Que é a associação livre, né? Então, ele diz que o analista dirige o tratamento, mas não dirige o sujeito. Exatamente. É isso? Tá. É isso. Não querem conversar sobre isso? Isso é um fato clínico importante. Sim. O que vocês acham? Vejam que naquele texto da Chatel, a transferência, o desejo do analista, que a gente vem trabalhando, ela inicia dizendo que o analista ocupa um lugar de não saber numa direção que não se ignora, lembra? Ou não? Sim. E quer dizer que numa direção que não se ignora, porque ele próprio analista passou pela experiência, mas que isso não se trata de uma experiência de iniciação, né, de conduzir o analisando para um lugar desconhecido. Quer dizer, simplesmente diz, passou pela experiência e isso quer dizer alguma coisa. É tudo da ordem do só depois. Sim. E que talvez seja o acesso que o analista tem quando se submeteu a uma análise bem-sucedida, ele tem um saber sobre o inconsciente, né? Ele vai adquirindo o saber, é um saber conquistado, né? Exatamente. Saber da ordem da invenção. E é a partir desse saber que ele tem, mas não um saber próprio, mas o que eu chamo de saber textual, que Lacan chama de saber textual. Eu gosto muito desse conceito de Lacan de saber textual, que ele fala na primeira versão da proposição, que é justamente a partir da nossa experiência da análise que nós lemos
e transmitimos a psicanálise e que nós conduzimos os nossos analisantes. Quer dizer, não que nós sejamos modelo para eles, mas na transferência, a suposição de saber implica essa questão do ideal do eu, né? Porque o analisante coloca o analista no lugar ideal do eu, na transferência. A suposição de saber é isso, a meu ver. Sim. Continuamos? Vocês lembram que nesse texto da Chatel, que é muito interessante, ela inicia falando aí da posição do analista, não saber numa direção que não se ignora, não é? Ter passado por uma análise, 2 pontos, alguma coisa resulta disso. Sim. Aí, num dado mais adiante, que ela vai falar o que é a transferência. Isso que você está dizendo, José Mário. O que é a transferência? Ela diz: a transferência, vírgula, num primeiro nível, é um amor pelo o analista idealizado pelo paciente. Olha aí. Exatamente, exatamente. O ideal do eu. É essa a posição que, aqui, inclusive, no texto da Soler, ela faz uma diferença, ela fala que o objeto que constitui o supereu é, muitas vezes, numa tema da transferência, do discurso analítico, o A remete ao S barrado. E é a mesma escrita do A remetendo ao S barrado no superior, só que o analista não fica no lugar de superior do analisante. Ele fica num outro lugar, ideal do eu. Porque é diferente, né? E Freud, muitas vezes, no texto dele do Ego-Id, faz uma confusão entre ideal do eu e superior. Então, eu acho que Vamos isso lá. é muito bom pensar, né? Porque aí é pura topologia, né? Lugar e função. Vamos lá. Essas diretrizes, ele está falando da diretriz. Ontem eu li alguma coisa em algum lugar, foi antes até de começar a reunião de cartel, não sei se foi na Laurence Bataille, do trabalho da clínica de Lacan em relação ao superior, que é todo dirigido a um trabalho em termos de cortar, não é, os efeitos do superior. Sim, sim. Um contraponto, né? Também. Um contraponto. Quem? A Colette Soler fala que o superior ele é, digamos, inevitável, né? Que ele é estrutural, mas que cabe ao analista, digamos, levar o analisante a negociar a relação com o gozo através do superior. Que o superior impõe o gozo, né? E a manobra do analista sobre essa situação analítica é justamente de levá-lo a uma negociação. Ela fala que o nome do pai, por exemplo, está no lugar de uma solução. Achei muito interessante a leitura que a Soler faz da angústia no superior, na relação do superior, que tem a ver com a transferência, né? Bom, essas diretrizes, que ele está falando das diretrizes da situação analítica, numa comunicação inicial, revestem-se da forma de instruções, as quais, pelo menos que o analista as comente, podemos considerar que, até nas inflexões de seu enunciado, veicularão a doutrina com as quais o analista se constitui, no ponto de consequência que ela atingiu para ele. O que não o torna menos solidário da profusão de preconceitos
que no paciente esperam nesse mesmo lugar, conforme a ideia que a difusão cultural lhe tenha permitido formar acerca do procedimento e da finalidade da empreitada. Ele está dizendo aqui que o analista, eu acho que não sei se foi a Ana que fez um comentário, que o limite de uma análise, o limite da função de um analista numa análise ele só consegue levar o analisante até onde ele próprio foi na análise dele. Não sei se vocês concordam com esse comentário. Porque ele diz assim, essas diretrizes, que é a diretriz da situação analítica, numa comunicação inicial, revestem-se da forma de instruções as quais, pelo menos que o analista as comente, podemos considerar que, até nas inflexões de seu enunciado, veicularão a doutrina com as quais o analista se constitui. Quer dizer, só a partir daquilo que ele conseguiu na sua análise como saber, que ele instrui o analisante a aplicação da situação analítica, que eu acho que nas entrevistas preliminares, pelo menos aquelas pessoas que não são do circuito analítico, que não conhecem nada da psicanálise, o analisante tem que ser instruído a se posicionar através da pontuação. Não se ensina como é que ele vai se analisar, mas tenta se recortar aquele de Celana, o lugar de onde ele vai acessar o seu inconsciente, que é a ação livre. O que vocês acham? Ô Simil, Sim. aqui, então, eu não sei se é isso que ele nesse segundo momento. Porque aqui, na verdade, está falando o seguinte, sobre o pretexto que o sujeito se aplicaria melhor sem tentar nela, né? Mas ele foi assim, Sandra, Tem um ruído aí, ruído do microfone aí de alguém. Olha, Sandra. Sandra, desliga o telefone, o microfone, por favor, o telefone não. Alô. Dia a dia, a gente não sei. Agora sim, Felipe, fala. Tá. Porque aí porque senão, se a gente fala que o analista vai conduzir o tratamento do analisando até onde ele chegou na sua análise, isso para mim é paradoxal, porque senão volta uma simetria de novo na relação. Deixando claro que eu não falei isso, tá? Tá. Agora eu penso que, de fato, o analista, na extensão, quando ele começa, de alguma forma, a veicular ou tentar teorizar as situações analíticas, aí eu concordo que ele também só vai conseguir articular até onde ele caminhou na sua análise. Mas não... Mas aí ele é na extensão que ele volta a se analisando diante do discurso, né? Porque... Sim, mas vamos ao texto, olha para você ver. Ele diz assim, eles veicularão, né? As instruções veicularão a doutrina com as quais o analista se constitui no ponto de consequência que ele atingiu para ele. E ela atingiu para ele. Que essa doutrina atingiu para ele. Quer dizer, até o ponto que ele foi na sua análise. É por isso que eu falo falar? Posso falar Sim, um minutinho? Pode. Falar mesmo. Simil, eu fico pensando que o lugar da supervisão mostra para gente que, às vezes, é um ponto de virada junto, tanto do analisando como daquele que está atendendo o sujeito, né? Sim. Eu pensei nisso. Então, não é exatamente o analista que já passou por aquilo, mas que ele está ali, de alguma forma, pode estar trabalhando aquele ponto junto, né? E uma outra coisa que eu pensei nos escritos, não lembro onde está agora, posso até procurar depois. O Lacan, ele usa um significante assim, que é quase que de uma pegadinha. Ele fala do analista como alguém que induz,
né? Não no sentido de sugestionar o sujeito, mas como meio de transporte. Na época eu pesquisei esse significante, mas ele vai falar do analista como camelo, né? Como alguém que está ali junto, me parece. Tem alguma coisa que está junto. É isso que eu pensei. Eu Então, olha concordo, aqui, eu ó. concordo com essa ideia da indução, porque eu penso que o analista induz, sim, o analisante a acessar o seu discurso inconsciente, aquilo que ele chama de meu inconsciente. É claro que o inconsciente do analisante não é o mesmo do analista, porque são histórias diferentes. Mas o analista conhece, digamos, as pedras, como é que fala? Ele conhece o caminho, de alguma maneira, ou a estratégia que o analisante tem que acessar para poder capturar o discurso inconsciente, o discurso que o habita. E é claro que isso só acontece na associação livre, porque é na associação livre que ocorrem as equivocações que o analista pode pontuar, inclusive com relação ao ato analítico. Sim. Não é possibilidade de um ato se não houver transferência. O que me parece importante nisso aí é essa questão que o Nazar falou do amor de transferência, né? Quer dizer, o analisante tem que, de alguma maneira, no início da análise, pelo menos, se alienar nesse amor para poder se submeter a algo que ele desconhece, que o analista também não conhece, mas que ele conhece o caminho. O analista sabe que o sujeito só faz uma análise se ele admitir a existência do inconsciente, por exemplo. É, Se é ele, um- se ele Aí, aceitar a Simil, a formulação única, e equivocação da fala, do dizer, do dito, aliás, porque o analista atua sobre o dito, Sobre o né? dizer. Sobre o e aí, enunciado. acho Em só. algum, Simil, em aí algum eu momento. venho também articular de novo essa questão Sim, dessa dobradiça em intenção e extensão e a formação, porque o ato em si, ele também, você falou que o ato só se constitui na transferência. E aí eu sim, abro duas possibilidades. A situação analítica, que é o que ele chamou aqui, né? A situação sim, analítica, mas na transferência também de trabalho, porque o ato ele só se constitui de fato, o ato analítico, né? Que aí é o binômio, não é qualquer ato. Ele sim, também só se constitui na leitura do ato. E aí sim, articula a visão que a Natália trouxe. O ato analítico ele só vai se constituir ato analítico a partir da leitura do ato. e Assim essa como leitura não no só existe, depois, né? é nesse É tempo no só só depois, depois. porque o analista, sim, pode continuar. Assim como o sonho. O que interessa não é saber exatamente o sonho, é o como analisando traz o sonho, né? Sim, É dessa dimensão, é a narrativa do sonho, é o discurso do sonho. Não sim, é saber descrever ali, talvez, saber, tipo, como se pudesse filmar o sonho e trazer o sonho. Não interessa aí. Se tivesse essa tecnologia, imagina, com a ainda mais implante, imagina com o implante do chip lá do Elon Musk, poder registrar o sonho e trazer numa tela, acabou. Isso aí está tão Tem bom, que né, botar, no capítulo tem, 7 mesmo, porque Freud é absolutamente categórico com relação a isso. E aí é muito sim, interessante, porque realmente não interessa o sonho sonhado, é o sonho manifesto. E aí você vê, o as- que interessa é o que é dito, é a narrativa ou o discurso, é a narrativa do é. sujeito, né? E É, isso vai valer para o ato também, Ana. Porque o ato só se constitui ato analítico na sua transferência de trabalho, na leitura em que esse analista, na supervisão, na elaboração de um caso clínico,
vai conseguir, na sua própria análise pessoal, porque aí às vezes a supervisão também vai direcionar, né? Olha, isso daí também tem um lugar para isso do ponto de vista seu, né? Do seu subjetivo. Então, o ato analítico, ele só se constitui também a partir do momento que isso é publicado em algum lugar. Isso é dito em outro lugar. Então, eu acho Sobre isso, tão difícil eu concordo até com o que a Simone falou, e o que eu acho mais difícil é essa delicadeza, é uma coisa muito, como é que eu vou dizer? É bem sutil, pelo menos para mim, porque, a bem da verdade, só existe um sujeito ali, que é o sujeito do analisando, mas numa transferência daquilo que acontece, de alguma forma, o que está implicado do analista ali, né? Que se existe só um sujeito. É difícil para eu dizer mesmo, é o assim. desejo do analista, não tem outra coisa. A posição do analista é a posição objetal. Ele está na posição de objeto. Ele não é sujeito na transferência. Eu diria, assim, E a função dele é utilizar. Apesar de que tem uma coisa, viu, Felipe, que me intriga muito nessa coisa, que você também fala muito disso, né? Mesmo porque o Lacan está falando aqui do lugar do analista na transferência, né? O que dele, da sua história pessoal, da sua análise pessoal, pode ser utilizado como posição de objeto, de causa de desejo, que é o lugar do desejo do analista. Quer dizer, porque os kleinianos trabalhavam muito com a intersubjetividade, eles exigem, aliás, que o analisante está falando se afeta o analista, e afeta, né? É a partir desse afeto, dessa afetação do analista, que ele interpreta. Percebe? Isso aí eu ponho mil interrogações. Eu acho que Eu eu estou falando, vejo. espera um pouquinho, Ana, isso sou eu que estou falando, não, isso é Lacan que está falando. Não, mas tudo É, bem se é Lacan eu ou vou se dizer, mas é. deixa eu terminar o raciocínio. Eu estou querendo dizer que o Lacan, com certeza ele vai falar isso nesse texto aqui, mas nós já sabemos disso, que uma das coisas que Lacan formulou na teoria da transferência é essa dissimetria, esses lugares dissimétricos. Não há intersubjetividade numa análise, Então, na condução de uma análise. O analista se coloca na posição de objeto. Você mesmo falou, só há um sujeito. sim, então, o que eu estou querendo E eu dizer. Tá, então deixa eu tentar falar o que está passando aqui. É, Primeiro, eu penso que essa transferência, lógico, tem primeiro uma paixão, mas é um amor pelo saber do analista, não Sim. um amor pelo analista. Se falar, não, daquilo que o analisante falou e que te afeta, é como se a subjetividade do analista tivesse em jogo e ela não está. É outra coisa. É isso que eu estou Não, falando. veja bem, é isso aí que nós estamos falando da mesma coisa de forma diferente. O que quero dizer que o analista, na análise, ele é sim afetado pelo discurso do analisante. Só que ele não pode utilizar essa afetação na intervenção dele. É isso que eu estou falando. Porque o Isso. lugar dele, ele tem que. O Freud falava de. Como é que ele falava? Como é que ele fala? Eu esqueci o termo que Freud usava. De isenção. O analista não pode deixar que a sua angústia. E o Lacan vai falar isso aqui, hein? E uma coisa que o analista nunca pode dar ao analisante é a angústia dele. Agora, Então, não quer dizer que o analista é humano, como qualquer outro. Ele se afeta, sim, só que ele não permite que essa afetação contamine a transferência, percebe?
porque o lugar que ele está ali é o lugar de objeto, causa de desejo, que esse conceito complexo de desejo do analista, que a gente sempre fala dele, mas que ainda não está muito bem decifrado por nós. Está escrito aqui, ó. E o Nazar insiste muito nisso, nesse tema Olha só, você acabou de ler, né? O que não o torna menos solidário da Exatamente, de preconceitos que no paciente esperam nesse mesmo lugar, exatamente, na ideia que a difusão cultural, parará, parará. exatamente. Solidário, mas eu não gosto, não, assim, não recebi bem a palavra afetar. Eu acho que não é, porque aí está tirando a autonomia e a supremacia do significante, que é isso que Lacan bate o tempo inteiro. Então, assim, você é solidário, mas você não vai se afetar com a historinha. O que interessa ali são alguns significantes que... Não, então, talvez você não Tem esteja uma, tem, entendendo a ideia de afetação, ele já porque falou no começo, ele falou no começo que somos feitos da mesma argila, né? Enfim, exatamente, a mesma agir. vamos. Somos E o feitos da analista se mesma afeta. Não, ele argila. faz uma E o crítica. afeto que eu estou falando aqui é a angústia. O único afeto Hum, que diz a verdade, que não mente, é a angústia. Isso sim. não venham me querer dizer que analista não se angustia com determinadas falas de analisante. Agora, ele não pode permitir que essa angústia contamine o trabalho do analisante, senão ele está saindo do lugar de suposição de saber que o analisante constrói, né? E é nesse lugar que ele tem que fazer samblão. É nesse lugar que ele recolhe, né? Essa coisa da argila aí, a mesma argila, né? Mas a utilização que o analista faz de sua argila, né? Da formulação da sua argila, da abstenção com relação a isso. Ele se abstém de se deixar, comparecer como sujeito. Não há dois sujeitos numa análise, o que é diferente da abordagem kleiniana, onde há dois sujeitos. O kleiniano interpreta a partir da afetação que a fala do analisante produz nele. E ele toma isso como referência. É por isso que o Lacan critica justamente a posição do analista como ideal do eu. O ideal do eu é uma fantasia do analisante. Se o analista assume esse lugar, ele não está fazendo psicanálise, ele está fazendo psicoterapia. Tem uma coisa que eu penso em relação ao desejo do analista, e aí articula algumas coisas, até pensando já trazendo coisa do cartel, que é a questão da presença e da disponibilidade. O analista ele vai comparecer aí a nível através da sua presença real, eu penso, que é simplesmente estar lá. O próprio ato de estar disponível verdadeiramente a uma escuta, se avisando que essa escuta pode, inclusive, levá-lo a questionamentos próprios, né? Eu sempre repito a frase do Picasso, isso pode botar, o ouvido não tem pálpebras, não tem como. Se a gente, de fato, está ali disponível a uma escuta, isso em si já é um ato. E só um desejo do analista, e um desejo que só o analista vai saber por quê, né? E alguns outros que ele possa dar esse testemunho, através do seu passe, um dia, no final, se ele decidir por isso, né, também. Mas é isso, eu penso que nesse nível, o desejo do analista, ele comparece como disponibilidade e presença. Eu penso que é por aí mesmo, assim, isso é o básico, assim. Primeiro, tentar com que o sujeito fale livremente, que não é simples,
se lance na experiência de uma de uma associação livre, né? Sim, E garantir que ele vai estar disponível e presente para isso, né? Para esse trabalho da fala livre, sim, né? sim, E porque às vezes até isso, às vezes a gente identifica que o sujeito saiu da fala livre, né? Aí sim, você, sim. tchau, tudo bem, até a próxima, vê que o O trabalho cara fica acabou ali, enrolando. O, o lógico. analisante, o analisante fica enrolando com a palavra vazia. E o É, analista tem que apontar isso para ele, apontar que não é por aí. Não, não é, censurando, não censurando, não mas censurando, sempre pelo contrário, convocando a falar mais, né? E de maneira mais exatamente, livre, né? E exatamente. Mas eu acho que eu penso que quem passa por essa experiência entende que, de fato, tem coisas que a gente ouve, aí eu estou falando de mim, né, da minha experiência, pelo menos. Tem coisas que eu ouço que vão ressoar, vão Sim, ressoar, vão fazer ressonância. Eu tenho que me avisar de alguma forma para não trazer isso e ir para um outro lugar. É aí a minha dissimetria, a minha atopia, né? Isso pode até ressoar, eu identificar, mas enfim, isso eu levo para outro lugar, né? E garanto de alguma maneira a minha disponibilidade ali para continuar sim, escutando, né? Enfim, sim, vamos lá. é uma das coisas que vamos lá, vamos lá. Agora, aqui então, nesse parágrafo, o que apontou, inclusive a Ana apontou aí, o que marcou o parágrafo é essa questão da solidariedade do analista. Ele é solidário, né, aos preconceitos que o analisante tem no seu sintoma, que o analisante traz um mito individual, né? Ele é solidário a isso, mas ele não pode. A solidariedade não quer dizer que ele vá ler o dito do analisante literalmente, porque ele está ali para escutar a equivocação que a linguagem traz, né? O discurso traz. Vamos lá. Isso já basta para nos mostrar, ele está falando da finalidade da empreitada, né? Isso já basta para nos mostrar que o problema da direção revela, desde as diretrizes iniciais, não poder formular-se numa linha de comunicação unívoca, o que nos obriga a permanecer aí no momento para esclarecer o pelo que vos segue. Digamos apenas que, ao reduzi-lo à sua verdade, esse tempo consiste em fazer o paciente esquecer que se trata apenas de palavras, mas que isso não justifica que o próprio analista o esqueça. Interessante isso aqui, né? Fazer o analisante esquecer que se trata apenas de palavras, né? Leia novamente, por favor. Então, isso já basta para nos mostrar que o problema da direção revela, desde as diretrizes iniciais, isto é, desde das entrevistas preliminares, né, não poder formular-se numa linha de comunicação unívoca, o que nos obriga a permanecer aí, no momento, para esclarecer pelo que se segue, pelo que o segue. Digamos apenas que, ao reduzi-lo à sua verdade, esse tempo que está falando é o tempo inicial, né? Preliminar. Esse tempo consiste em fazer o paciente esquecer que se trata apenas de palavras, mas que isso não justifica que o próprio analista o esqueça. O analista não pode esquecer que se trata apenas de palavras. Porque, na verdade, tem outras coisas, né? Não sei se é afeto, né? Então, Aliás, não achei tão simples entender isso aqui, não. O que eu
entendi, que pode estar errada, é que é como se levasse o analisante a já pensar que aquilo é alguma coisa do próprio inconsciente dele, mas que, a bem da verdade, o analista vai trabalhar, sim, com essas palavras que aparecem, e delas tentar capturar significantes, né? Achei. Na verdade, o que o analista captura são as equivocações, né? É nas entrelinhas. É aquilo que comparece que comparece no enunciado da enunciação. Porque o que interessa à escuta do analista é a enunciação, que vem do inconsciente, O que eu não é, pensei aqui, não é o meu, enunciado. Iana, pensei aqui o seguinte, é, consiste em fazer o paciente esquecer que se trata apenas de palavra. O que eu pensei aqui? De alguma maneira, eu acho que o analista tenta fazer com que a pessoa se implique com suas palavras também. Sim, Eu acho que é nessa sim, direção. E também sim. não ficar Interessante, falando, interessante, não é ir lá interessante. ficar falando sem se implicar. Exatamente. Mas o analista, no fundo, precisa saber que são as palavras, somente as palavras que o interessam, né? Para o tratamento, para a direção Sim, do tratamento, né? isso. Então, assim, para a direção do tratamento, o analista realmente tem que estar interessado nas palavras. Nas palavras. Analisando, tem que tentá-lo lembrar que ali não é só palavra para analisando, ele tem que estar implicado na Sim. sua associação É a livre, né? própria, supremacia do significante mesmo. E É, é, ali você vai poder fazer algum tipo de virada. Concordo, é isso mesmo. Porque senão, analisando também fala sem se implicar, né? Sem se Mas implicar nos seus atos ali, falhos. Mas, A não, mas palavra, naquela frase específica, não é bem isso que eu entendi, porque, na verdade, quando ele fala fazer o analisando, esquecer que são só palavras, parece que é uma. É, 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 é deixar que ela não interferia na associação livre, talvez. não, mas eu acho, Simone, que a leitura do Felipe está mais próxima do texto do que ele está falando aqui. Porque, na verdade, isso é verdadeiro na nossa prática. Porque o analisante, de um modo geral, fala para as paredes. Ele não dá valor, digamos, ao que as palavras que ele está falando têm de enigmático. Porque é preciso decifrar. A análise é uma estratégia de deciframento do discurso. Na fala, digamos, do analisante, no dito, no enunciado, na associação livre, tem todo. É por isso que o Lacan fala que quanto mais besteira o analisante falar, mais rico será, talvez, o material que ele terá para pontuar o que dessas besteiras tem pertinência. Mas para isso é preciso que o analisante esteja atento, como o Felipe falou, como é que você falou mesmo, Felipe? Que ele se. né? A pontuação envolve isso. Eu acho que o analisante pode ir falando, e aí o analista pontua, e aí lembra, na pontuação, faz com que ele fale, opa, O analista não pode entender que são palavras ao léu, óbvio. Exatamente, exatamente. Será que não é isso Mostrar que é a levar para um lugar? implicação, a implicação que o Felipe falou. A palavra é, boa aí é a implicação, fazer o analisante se implicar com o que ele está falando. Num que é o depois. que a gente, que é Me o que a gente vem ocorreu agora uma conversando coisa, Felipe. nos Me últimos encontros. ocorreu, me ocorreu aqui aquele lugar terceiro, que seria o lugar do inconsciente do analisando. Tá, talvez Sim, implicar esse analisando que ele está falando daquele lugar. E ali, o analista estando naquele lugar, naquele momento, tem a chance de fazer uma leitura e devolver para ele. Então, ou Ana, até talvez, ou pontuar que aquele lugar
comparece, atravessa a fala, né? Exatamente. Porque o É aquele lugar inconsciente, como que o inconsciente é fazer o analisando de alguma forma, se implicar que, pô, existe inconsciente, ele atravessou a minha fala, entendeu? Sim. e outra, né? É o conceito da transferência, não é a Isso, abertura e ao mesmo tempo seu fechamento. é o fechamento, isso. Então, e aí fica menos difícil de entender o que que é isso, dessa abertura, né, como inconsciente, como alguma coisa pulsátil, né? Quando tem essa abertura e o analista pontua e captura, imediatamente aquilo se fecha, mas já se constituiu em alguma coisa, num trabalho, né? Então, parte 3. Você está notando que ele está fazendo em parte. Parte 1, parte 2 é essa que nós acabamos de estudar. Agora, a parte 3. Ele está numerando, cifrando aí. Aliás, havíamos anunciado que é pelo lado do analista que tensionamos introduzir nosso assunto. Ele está querendo colocar qual que é o lugar do analista na condução do tratamento. Uhum. Digamos que no investimento de capital da empresa comum, o paciente não é o único com dificuldade a entrar com sua cota. Também o analista tem que pagar. Opa, vamos lá. Pagar com palavras, sem dúvida. Se a transmutação que elas sofrem pela operação analítica as eleva a seu efeito de interpretação, pagar com as palavras como interpretação, mas pagar também com a sua pessoa, na medida em que, haja o que houver, ele a empresta como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobriu na transferência. É isso que eu falo que é afetação, viu, Ana? O analista paga com a sua pessoa na medida em que ele empresta a sua pessoa como suporte aos fenômenos singulares. De alguma maneira, há uma escuta, sim, do significante, porque, na verdade, o que nós fazemos é isso, né? Atento a que o significante tenha um sentido padronizado no sintoma para o paciente, mas quando ele fala uma palavra que equivoca o sentido de um sentido equivocado, ao pontuar essa equivocação, o analista está fazendo o seu papel, de mostrar que tem algo ali que não é a verdade do sintoma que ele traz, que tem outra verdade no inconsciente. Uhum. Então, você falou a condução do tratamento, eu prefiro a direção, porque eu acho que é bem isso que está falando. O analista, ele não conduz o tratamento, ele dirige, porque a condução fica parecendo que é uma coisa já pré-sabida, e na verdade não existe isso. É o que ele falou aqui, o psicanalista certamente dirige o tratamento. Ele falou isso aqui É direção, não condução, né? De toda forma, digamos que é interessante a metáfora que ele usa, né? Há um capital comum da empresa comum, que é a análise, né? Que é a cena analítica, digamos, que é a situação analítica, né? O paciente nela não é o único com dificuldade em entrar com sua cota, também o analista tem que pagar. Ele paga com as palavras, se a transmutação que elas sofrem pela operação analítica as eleva a seu efeito de interpretação, o analista não fala qualquer coisa. Ele não fala qualquer coisa, ele fala a partir do discurso que o analisante traz. Mas pagar também com sua pessoa, na medida em que, haja o que houver, ele empresta a pessoa como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobriu na transferência. E haveremos de esquecer que ele tem que pagar com o que há de essencial em seu juízo mais íntimo, para intervir numa ação que vai ao cerne do ser. Kern Unserwesen, escreveu Freud.
seria ele o único a ficar fora do jogo? Você sabe a tradução, Simil? Não, Não. não consigo traduzir. Quer Deixa eu... Serafesen, como diz Freud. Parece que é o mais íntimo do seu ser. Ah, sim. Porque ele vai ao cerne, né? Vamos ler de novo. E haveremos de esquecer que ele tem que pagar com o que há de essencial em seu juízo mais íntimo, Uhum. para intervir numa ação que vai ao cerne do ser. Uhum. Ao cerne do ser do analisante. Uhum. Seria ele o único a ficar fora do jogo? Vamos ver o que é isso. Que não se preocupem comigo aqueles cujos votos se dirigem a nossas armas. Ante a ideia de que eu me esteja expondo aqui, mais uma vez, a adversários sempre felizes por me devolverem a minha metafísica. Pois é no seio da pretensão deles de se bastarem com a eficácia que se eleva uma afirmação como esta, a de que o analista cura pelo menos pelo que cura menos pelo que diz e faz do que por aquilo que é. Olha aqui. Ele está fazendo uma crítica a como os pós-freudianos conduzem a análise, né? A de que o analista cura menos pelo que diz e faz do aquilo pelo que é, quer dizer, é como sujeito, que é a questão da intersubjetividade. Sem que, aparentemente, ninguém peça explicações dessa afirmação a seu autor, nem o lembre do pudor quando, dirigindo um sorriso de enfado ao ridículo a que se expõe, é a bondade. É preciso ser bom, não há transcendência nesse contexto. É a bondade que ele apela para pôr fim a um debate sem saída sobre a neurose de transferência. E aqui ele está se referindo a Comment terminer le traitement antique, da revista francesa de psicanálise, para avaliar a influência de tal formação, tal. Bom, vamos lá. Pois é no seio da pretensão deles, não, sem que aparentemente ninguém peça explicações dessa afirmação ao seu autor, nem o lembre do pudor quando, dirigindo um sorriso de enfado ao ridículo a que se expõe, é a bondade, a sua, que ele apela para pôr fim a um debate sem saída sobre a neurose de transferência. Mas quem teria a crueldade de interrogar aquele que se verga sob o fardo da bagagem, quando o seu porte leva claramente a supor que ela está cheia de tijolos? Como é que vocês entenderam isso aí, esses tijolos aí? Do fardo da bagagem do analista está cheio de tijolos. Eu não entendi bem o que Lacan quis dizer aqui. Talvez no desenvolvimento do texto a gente entenda. No entanto, o ser é o ser, seja quem for que o invoque. E temos o direito de perguntar o que ele vem fazer aqui. O que o ser vem fazer nessa história da transferência? Não é essa a pergunta? 4. Colocarei novamente o analista na berlinda, portanto, na medida em que eu mesmo o sou, para observar que ele é tão menos seguro de sua ação, quanto mais está interessado em seu ser. Olha aí. Mais uma vez, ele está apontando digamos, a questão do analista se colocar como ser, como sujeito na transferência.
intérprete do que me é apresentado em colocação ou atos, decido acerca do meu oráculo e o articulo a meu gosto, único mestre senhor em meu barco, depois de Deus. E, claro, longe de poder avaliar todo o efeito de minhas palavras, mas justamente advertido e procurando prevenir-me contra isso, ou dito de outra maneira, sempre livre quanto ao momento, ao número e também à escolha de minhas intervenções. A tal ponto que a regra parece ter sido inteiramente ordenada para não atrapalhar em nada meu trabalho de executante, ao que é correlato o aspecto de material sobre o qual minha ação aborda aqui o que ela produziu. Tentem traduzir isso para mim aí, com algum comentário que afetou você. Eu associei isso, Simil, que ele acabou de falar, no contraponto do que ele chamou de tijolo. Sim, Porque sim, aqui está me parecendo também, não sei, né, que aquela análise mais durante um tempo, né, em que é muito comum, né, às vezes, eu sou uma pessoa que falo, não necessariamente falo sempre me expondo, mas falo de alguma forma. E aí eu fico pensando, né, que a gente fala, eu associei muito aquele analista também que não fala nada, né? sim. E Que é uma aí é o defesa. que o Lacan está dizendo aqui que Haidianos. tem que pagar. E aí eu associei que esse analista, porque é isso que eu acho que ele está querendo dizer, esse analista, que ele acha que só porque ele se nomeia analista e está ali quieto, mudo, isso já basta, né, também. Exatamente, exatamente. E, na Esse, verdade, ele está ali, ele está pesado, ele está carregado, ele está cheio de tijolo, ele não consegue ter essa liberdade, né, ao mesmo tempo, de poder ter essa margem de liberdade, né? Será que tudo que a sim, gente fala de fato está falando da gente, né? Assim, de fato, né? Não tem essa conversa aí do superficial, tranquila, leve, inclusive às vezes até um estilo, né, de levar a pessoa a falar dela, enfim. Tem. O que olha me, aqui para você o ver que o que me, ô, Simil, o que me de- pegou aqui foi bem, assim, achei que ficou bem, bastante interessante que ele fala, colocarei novamente o analista na berlinda. Portanto, na medida em que eu mesmo sou, para observar que ele é tão menos seguro de sua ação, quanto mais está interessado em seu ser. Partir do exatamente. princípio que ninguém é, que estamos sendo, e se quanto mais o analista está interessado no seu ser, realmente mais inseguro ele fica no seu trabalho. Exatamente. Ele está Então, fazendo uma crítica novamente à intersubjetividade. sim, É, e é verdade, porque na nossa escuta, se igual o Felipe falou, tem que ficar divertido, e se aquilo começa a ressoar, te deixa inseguro com relação ao Agora, tem trabalho. uma coisa Não é que é, realmente que por é- aí. eu acho importante isso aí, porque você vê como é que é a sutileza da questão. Olha para você ver, uhum, o item 5 ele vai dizer o seguinte: quanto ao manejo da transferência, né, que cabe ao analista fazer, né, minha liberdade, ao contrário, olha aqui, vê-se alienada pelo desdobramento que nela sofre minha pessoa. E ninguém ignora que é aí que se deve buscar o segredo da análise. O que não impede que se creia estar progredindo nesta douta afirmação, que a psicanálise deve ser estudada como uma situação a dois. De certo, se introduzem nela condições que lhe restringem os movimentos. No entanto, disso resulta que a situação assim concebida serve para articular, e sem maiores artifícios do que já a citada reeducação emocional, serve para articular os princípios de um adestramento do chamado eu fraco,
e por um eu, o qual há quem goste de considerar capaz de realizar esse projeto, porque é forte. Novamente aqui, ele criticando a psicologia do eu, né? Os analistas americanos, que trabalham com a ideia do eu forte e do eu fraco. Quer dizer, aquele que acha que a posição dele na transferência é de assumir o ideal do eu. Não é à toa que a IPA propunha que o final de análise é a identificação do analisante com o analista. É essa que é a grande crítica que Lacan faz à IPA, né? Essa questão do eu fraco e do eu forte está na toda uma doutrina da pós-freudiana da psicologia do eu, principalmente dos Estados Unidos. Que não se enuncie isso sem constrangimento. É o que atestam certos arrependimentos de uma inabilidade impressionante, como aquele que esclarece não ceder à exigência de uma cura por dentro. Mas só é mais significativo constatar que o assentimento do sujeito, por sua evocação nesse trecho, vem apenas no segundo tempo de um efeito inicialmente imposto. Como é que vocês entenderam isso aí? Desse sujeito, o assentimento do sujeito vir no segundo tempo de um efeito inicialmente imposto. Porque você falou aí, Felipe, da questão da implicação, né, do sujeito na sua fala. Quer dizer, cabe ao analista remeter, através da transferência, o analisante a essa implicação, porque o inconsciente é dele. É o inconsciente dele que está sendo analisado. É o mito individual dele que tá sendo decifrado. Ele traz uma história oficial, né, para análise. E essa história oficial, no final da análise, tem toda refeita, né? E isso é resultado de quê? Dos apontamentos que o analista faz, sessão por sessão, dos atos, das intervenções, dos cortes de sessão e assim por diante, que leva o sujeito a se surpreender até com as verdades que ele tinha sobre si mesmo e querer retificá-las. A ideia de retificação subjetiva está como um dos objetivos da psicanálise. Concordam? É interessante porque vai falar desse primeiro enamoramento que é necessário para o início desse percurso. Sim, sim. E aí, me parece que aqui, fazer com que o analisando não se esqueça de que ali não são apenas palavras, com o tempo vai direcionando. Sim. Segundo tempo da análise, que é o que a gente entende por análise, sei lá, propriamente dita, desse deslocamento do eu para posição subjetiva também, né? Do analisando, né? Que é esse assentimento do sujeito. O próprio analisando vai, talvez se dando conta, de alguma maneira, da sua divisão, que não existe, né? Exatamente. Chega num ponto que o próprio analisando, ele mesmo captura o ato falho. Eu acho que esse é o momento... Ele dá uma micropontuada e ele... Eu não sei se você vai concordar, Felipe. É nesse momento que o analisante vai para o divã. Quando Concordo. ela... Eu penso que para algumas situações é onde talvez, não sei se necessariamente vai para o divã, Simil, porque hoje até o próprio divã hoje a gente pode pensar da mesma maneira que a gente pensa que função paterna não é pai biológico, né? Sim. A função divã não é necessariamente o divã, né? Então eu estou fazendo essa analogia, é uma metáfora. Essa metáfora. Mas eu acho, sim, é nesse momento que a gente pode ter uma equivalência de uma função divã, vou chamar assim aqui dessa maneira. E mesmo na consulta online, não sei, né? Às vezes eu fico atento, a pessoa começa a falar sem olhar para a câmera, né?
às vezes aqui no presencial, a própria pessoa começa sem se dar conta, falar e começa, quando vê, tá olhando para o divã, né? Você às vezes Sim. só pergunta, né? Quer deitar? A pessoa já está ali olhando, sem nem perceber, Sim. muitas vezes, né? É, Uhum. ou começa a virar, né? Ela começa a desviar o olhar para falar. Então, eu penso que é aí onde essa pulsão escópica começa, ao mesmo tempo, ficar insuportável, insuportável mesmo. Você vê que a pessoa para de olhar no olho, para de te olhar, né? Tem alguma coisa ali, nessa sutileza, que eu penso que começa a se priorizar a enunciação mesmo, a fala, Sim. a própria escuta, né? E vai Sim. caindo essa necessidade do olhar do outro, né? Desse objeto olhar, né? Ô, Simil, lê a primeira frase de novo e faz um comentário, por favor. E, Quanto ao manejo da transferência, é isso? Isso, Quanto ao manejo da transferência, a minha liberdade, a minha como analista, né? sim. Ao contrário, vê-se alienada pelo desdobramento que nela sofre minha pessoa. E ninguém ignora que é aí que se deve buscar o segredo da análise. O que não impede que se creia estar progredindo nesta douta afirmação, que a psicanálise deve ser estudada como uma situação a dois. Quer dizer, o analista está implicado na análise também. Ele tem um lugar ali, e que ele tem que estar atento a esse lugar, a partir do qual ele conduz o tratamento, ou ele, como você fala, você não gosta da palavra condução, mas ele dirige o tratamento. Agora, o que me chamou a atenção aqui, que eu quero que vocês comentem, é essa questão do alienada pelo desdobramento que nela sofre minha pessoa. Ele está dizendo que o analista, que a pessoa do analista sofre desdobramento durante a transferência. Percebe? E isso tem a ver com a questão da crítica que ele faz à intersubjetividade. Eu penso assim, eu lembro de um comentário que o Felipe fez certa vez, que me chamou muita atenção, que o analista não pode, não é sujeito no análise, né? Isso está tranquilo, para todos nós, já sim, sabemos. Ele é objeto. Entretanto, a pessoa dele, sofre desdobramento da transferência, ele é afetado pelo discurso do analisante. Só que ele não pode, ele tem que pagar, como Lacan disse antes, com sua pessoa, com seu, ele tem que, digamos, tirar do circuito do trabalho da transferência essa, essa afetação que provocada nele, esse desdobramento provocado nele pelo discurso do analisante. Porque eu não sei se vocês concordam. Simil, sabe que eu pensei aqui também disso? Porque o Lacan está falando dele aqui, né? Ele Sim, fala sim. minha verdade, né? Então, de alguma forma, eu penso que ele está dando testemunho dele. E é curioso, porque eu acho que ele está trazendo a dimensão de como o agir dele, essa própria dita liberdade, não é tão livre assim. Ela é alienada aos Sim, desdobramentos da pessoa dele. Mas é essa mesma liberdade que o levou a ser expulso da IPA, que o levou sim, a fundar uma própria escola, é essa mesma, mas que isso não e que ninguém ignora que é aí que deve buscar o segredo da análise. Mas ele se implica também, e aí eu acho que é talvez de uma ética, né? Que é essa liberdade que ele reconhece ser alienada a pessoa dele, que ele também precisa, de alguma forma, trabalhar minimamente com. Ele colocou com dois, né? Eu estou colocando sim. minimamente. Aqui a gente está em alguns. Aqui está mais de dois. A psicanálise deve ser estudada com mais de dois.
É A2, né, que ele coloca aqui, como uma situação A2. E Então, aí assim, entra, Felipe, aquilo que a menina que falou antes, como é que chama? Fernanda? Não, como é que ela chama? a Aquela que estava dentro do Simone, carro, a hein? Não, Natália, Natália. A Natália falou, a Natália falou alguma coisa sobre isso, que eu até esqueci qual que é, que eu ia comentar. ela falou da supervisão Ah, entre as... exatamente, a importância da supervisão. Porque a supervisão, o analista leva para a supervisão o caso clínico que ele está conduzindo, mas o supervisor escuta os pontos cegos que eventualmente ele pode estar prisioneiro deles na condução daquele caso, né? Porque é evidente que o analista, que ninguém, mesmo sendo analisado, sabe tudo sobre si. Tem pontos cegos, né? E como ponto cego, talvez ele não consiga escutar o analisante em determinados pontos. E a supervisão aponta isso, de alguma maneira. Aponta. Concorda? Eu concordo que a supervisão aponta. Outro dispositivo, o cartel, eu acho que é outro lugar muito Sim. precioso para isso, porque e aí, gente, assim, já vai dar quase 1 hora, o Nazar já saiu. Então, vou falar aqui rápido. Eu acho que a gente deve continuar ano que vem, esse é o nosso último encontro aqui agora. Vou falar da jornada Intercartéis, para quem quiser poder participar com a gente. Ocorre hoje à noite e amanhã durante o dia. Mas, e aí, articulando o que eu pensei também no cartel, Simil, não só na supervisão, esses dispositivos importantes para que o ato de fato se constitua ato analítico, né? Sim. Lá no movimento de convergência, porque nem todo dispositivo, nem toda escola e instituição que forma analista faz o dispositivo do passe, né? A gente na escola lacaniana a gente tem esse compromisso com o dispositivo do passe, mas nem toda tem, né? E aí me perguntaram lá no movimento de convergência, porque tem escolas lá que não fazem o dispositivo do passe, né? E aí perguntaram, mas que negócio é esse de fim de análise? A pessoa, então, deu o seu testemunho, significa que ela nunca mais vai voltar para análise, não vai precisar mais de supervisão? E isso ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, realmente será? Que desespero, né? Eu não acredito no final de análise. Final de análise Desespero. não é isso. Mas é isso. Análise para mim, Felipe, cá entre nós. Fala com ninguém, Ah, não. Análise para tá. mim é interminável. É interminável. Emil, eu Está penso. muito Não, calma freudiano, aí. né? A proposta do Calma aí, Lacan não calma é aí. essa, não. Eu vou Sim, mas desenvolver mais. Eu vou desenvolver um pouquinho mais. Aí, eu penso que o passe é importante, porque eu penso num fim de análise, e eu acho que isso é importante porque o passe ele vai recolher o testemunho de um fim de análise. sim, Se mas com isso, aquele analista, essa para análise aquele, tem. para aquele analista, para aquela, se isso vai contribuir para a teoria como um todo, eu acho que isso é outra coisa. Mas eu acho Sim, que o passe é algo subjetivo que diz realmente tem que ter todos os cuidados em relação a isso, que normalmente se tem, porque a pessoa vai dar o testemunho do fim da sua análise. Ponto. exatamente. Mas aí Isso, eu coloco o cartel como um lugar rico. Por quê? O cartel é onde, mesmo a pessoa que já tenha constituído a sua análise, ela vai poder, com seus pares, reaver várias faltas. Só que ela vai fazer com a falta o que ela, de alguma forma, já passou ali na sua análise. Mas é um sim, lugar onde, inclusive, pode permitir uma pessoa não precisar voltar para a análise sim, depois. sim, é verdade, é verdade. É no cartel, é nesse dispositivo precioso do cartel. É nesse sentido também que eu acho que a transferência de trabalho ela é preciosa. Porque Sim, sim. se você
se você destitui o analista, né? Da posição de analista, se cai a suposição de saber numa análise terminada, isso se desloca para a relação com os pares, na transferência de trabalho. Se desloca para a própria psicanálise, né? Você tira da pessoa Exatamente. e E daí, a transferência não é com o analista. Transferência eu concordo com você, Felipe, sobre essa questão do passe, que eu acho que o passe é uma oportunidade que os analistas têm de transmitir algo que é intransmissível, de um modo geral. Há uma transmissão possível. Sim, sim. Há uma transmissão possível de uma experiência singular sua, da sua análise, que você compartilha com o seu par. Isso leva ao quê? Ao enriquecimento do saber referencial. Porque o Lacan faz essa diferença. Nós estamos falando do saber textual, da intenção, da análise. Você adquire um saber, né? Você enriquece a sua relação com o seu inconsciente. Você fica livre das armadilhas do sintoma e do gozo, né? Quando você faz uma análise bem, quando você leva uma análise até o final, né? Agora, não quer dizer que o inconsciente deixe de existir. É nesse sentido que eu acho que a análise é interminável. Porque depois que você termina a sua análise, você, inclusive, quando o Lacan fala dos AES, né? Ele fala que é de 3 em 3 anos. Tem que voltar para o divã. Volta Mas para o é isso aí. cartel, para mim me conforta mais. Vamos lá. Me faz um favor, Felipe. Coloca aí no grupo a página que nós terminamos, 594. 594. Nos vemos ano que vem. Um bom Natal, bom Ano Novo a todos. Bom Ano Novo a todos. E abraço. quem tiver interesse. Até mais tarde. Até mais tarde. Exatamente. Até ano que vem. Você fala